Olá. Vamos retornando. Professora, a senhora me ouve? Professora, a senhora me ouve? Oi, A senhora me ouve? eu estou te ouvindo. Ah, então tá bom, era só para fazer um teste. Tá bem baixinho, mas eu te ouço. É, porque eu tava com problema no fone e aí eu tava tentando arrumar e eu falei assim, vou esperar voltar a aula para saber se tá conseguindo, se tá funcionando ou não. Ah, entendi. Professora, deixa eu aproveitar e te perguntar, o CME classe 1, ele não faz, ele faz uma limpeza mais simples, seria isso? Não seria uma limpeza mais simples, ela faz a limpeza da mesma forma, a diferença é que ela manuseia, né? Ela limpa materiais menos complexos. Ah, entendi. Então, os materiais que são mais simples, vamos se dizer assim. E aí, a Mais CM classe 2, ela já vai limpar os materiais mais complexos. complexos. Tá Isso. bom. Menos Obrigada. simples, tá? Tá. Eu tô aqui e tô lá, tá, professora? Não, tudo bem. Então, o que que acontece? A CME classe 1, ela geralmente ela não está dentro de hospitais, ela está dentro de instituições de pequeno porte, onde não há centro cirúrgico, por exemplo, que não precisa de instrumentais tão complexos. Tudo bem? Como laboratório. Como laboratório. Laboratório. Tá. Aí o CME classe 2, ele já vai estar dentro de hospitais com centro cirúrgico mais específicos. Isso. Ok. Alana, opa, peraí. Se der para vocês mutarem, isso, obrigada. Geralmente, o que que acontece? A Alana, ela está perguntando aqui qual seria a barreira, né? Que ela não entendeu o que que seria uma barreira técnica. Barreira técnica é o profissional utilizar técnicas ascéticas. Se der para vocês mutarem, porque eu não estou conseguindo. Aí vocês só abrem quando forem falar. Então, o que que acontece? As barreiras técnicas, elas são barreiras que o profissional ele faz para manusear esses materiais. Então, ao pegar o material contaminado e deixar ele limpo, ela tem que usar técnicas, né, de lavagem das mãos, trocar as luvas, para conseguir garantir que esse material realmente foi limpo. Se ela manusear eles de forma inadequada, a gente não consegue garantir essa limpeza adequada, entendeu? Então, barreira técnica é o profissional utilizar de técnicas assépticas, né, para garantir uma limpeza adequada. Tudo bem, Alana? Consegui explicar? Então, a gente vai, de acordo com a definição, né? Se tiver mais pergunta, pode perguntar, tá, Alana? Não só a Alana, mas todos, né? Então, Entendi, professora. Então, barreira são não. são os funcionários Então, a gente tem profissionais.
A gente tem duas formas de barreira, a técnica e a física. A técnica é utilizada na CME classe 1 porque ela não tem barreira. Então, os profissionais, eles têm que lavar as mãos, fazer higienização com álcool 70 para garantir isso. Então, ele tem que utilizar das técnicas assépticas para garantir essa barreira, para que não leve micro-organismos para um material já limpo, já realizado uma descontaminação. Já para CMEs grandes, peraí. Já para CMEs grandes, a gente utiliza barreiras físicas, que são as paredes e as divisões entre um setor e outro. Tudo bem? Então, a gente tem as barreiras técnicas e as barreiras físicas. Na CME classe 2, a gente utiliza barreiras físicas e técnicas, né? Já na CME classe 1, a gente só vai ter as barreiras técnicas, que os profissionais eles têm que fazer uma higienização de forma adequada de suas mãos ou até mesmo entre um profissional e outro para garantir que esses materiais sejam limpos, desinfectados e esterilizados de formas corretas. Tudo bem? E aí, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente volta lá, né, nos artigos médicos hospitalares e a classificação dos artigos. Então, a gente tem um artigo crítico, que são aqueles utilizados em procedimentos de alto risco para desenvolvimento de infecções, né, ou que penetrem tecidos ou órgãos. Requer a esterilização para o uso. E a gente, alguns exemplos deles são instrumentais cirúrgicos, agulhas, catéteres vasculares, pinças de biópsias, entre outros, né? Deixa eu ver se está todo mundo mutado. Sempre... E aí a gente tem os artigos semicríticos, né? Que são aqueles que penetram, né? Aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosa. E eles requerem desinfecção de alto nível ou ser esterilizados para uso. Peraí. Que profura, professora? Oi? Que profura? Não entendi. Isso que a senhora está falando? São materiais que semicríticos que precisam de uma desinfecção. São materiais professor. São materiais que eles, por exemplo, materiais para fazer Papa Nicolau. Eles devem ser feitos uma desinfecção, tá? Por exemplo, hoje em dia a gente não utiliza mais, né, aqueles materiais para fazer exames ginecológicos, a gente utiliza os descartáveis, que é melhor para a instituição e garante que não leve nenhum micro-organismo, nem nada para o paciente. Como, por exemplo, né, equipamentos respiratórios. Então, sabe, quando o paciente está entubado, todos aqueles circuitos, eles necessitam ser feita uma desinfecção, tá? E o ideal é eles serem trocados a cada 7 dias. Para não haver colonização de micro-organismos. Então, aquelas traqueias... E as mangueirinhas? Isso, aquelas traqueias... Como são limpas ela, higienizada? Então, geralmente elas são feitas a limpeza em lavadoras ultrassônicas, né? Você viu como que são aquelas lavadoras? Eles literalmente ficam jogando água nos equipamentos e consegue que entre o líquido, né? Que vai ter soluções detergentes dentro desse circuito para que garanta uma limpeza de forma adequada. Após isso, a gente enxágua, né? Passa uma água para retirar os resíduos e coloca em soluções, imersos em soluções, tá?
Então, eles devem ficar submersos, né, nessas soluções que pode ser hipoclorito e vários outros tipos de solução, vai depender do que é preconizado naquelas instituições. A Kátia, Ok, professor. cadê a Kátia com K? O que utilizam lá no seu trabalho para fazer uma desinfecção? Ih, a Kátia com K não tá. Não tá conseguindo falar. Depois Está escutando, professora? isso. Oi. No caso, é hipoclorito, a 50%, e o sabão adequado, que a gente usa... Detergente enzimático, né? Isso. E deixa lá em imersão, lá, dependendo do qual o produto, o aparelho, quer dizer, a gente deixa lá meia hora, 1 hora, 2 horas, depende. Vai depender de cada fabricante, né? Então, às vezes, o fabricante fala que é para deixar 10 minutos, o outro fala 30, e assim sucessivamente, não é? Isso mesmo. Isso, é bem comum as instituições utilizarem hipoclorito. Porém, o hipoclorito, ele corrói os materiais que eles são metálicos, tá? Então, eles diminuem a durabilidade, né, dos Qual materiais. seria o certo, professora? Então, o certo seriam detergentes enzimáticos, ácidos peracéticos e tudo mais. Os glutaldeídos, né? Vai depender. A gente tem outros tipos de soluções, tem até da Johnson, SOPA, o nome, S-O-P, SOP, né? Que são alguns tipos de soluções que podem... Eu já usei desse também, professora. Oi? Eu já usei desses também lá. Eu acho que só que é mais caro, aí eles passaram para esse outro que é Neon Lab o nome. Isso, vai depender de cada instituição, da verba de cada instituição para utilizar. Mas geralmente no verso das soluções, ela tem descrito se pode ser utilizado em material metálico, plástico, silicone, porque pode diminuir a durabilidade. Professora, Tá bom? Pode acabar diminuindo a durabilidade. E eles utilizam, né, para equipamentos. a máscara Pode falar. não tem a intubação? Aham. Tem uma máscara, né? Não, a intubação não tem máscara. A intubação tem aquele tubo orotraqueal. É aquele tubo, é. Isso, aquele tubo ele é descartado, Ah, tá? bom. É, Tá. mas a gente tem máscaras como máscara de Venturi e aí é feito a desinfecção só, porque ele entra como artigo semicrítico, porque ele é equipamento de terapia respiratória. Tá bom? É essa aí mesmo, professora, tá bom. E a gente tem os aparelhos endoscópicos, né? Que eles também são feitos uma desinfecção. Mas aí a gente vai avaliar qual tipo. Então, por exemplo, quando a pessoa faz endoscopia, geralmente ela faz para avaliar se ela tem H. pylori ou não, né? Não é? O que é H. pylori? Vocês já viram em saúde do adulto e do idoso, né? H. pylori é uma bactéria que a gente geralmente contrai ela via oral, né? Comendo alimentos mal lavados, blá, 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 blá. E ela fica vivendo no nosso estômago. E o problema é quando a gente tem gastrite, né? Que ela acaba conseguindo entrar na corrente sanguínea e provocando várias complicações, podendo levar até mesmo a sepse. Por conta desse tipo de bactéria, a gente, em aparelhos endoscópicos, a gente utiliza uma desinfecção de alto nível para garantir a morte dessa bactéria, tá? Mas é feita apenas desinfecção. E a gente tem os artigos não críticos, né? Que são utilizados em equipamentos de baixíssimo risco de desenvolvimento de infecções associados ou em contato com pele íntegra. Ele requer a limpeza apenas ou uma desinfecção de baixo nível, tá?
dependendo do risco de transmissão secundária. Então, por exemplo, roupas de cama e banho, mobiliário do paciente, paredes, piso, termômetros, diafragmas de estetoscópio, até mesmo esfigmomanômetros. Quando a gente utiliza... Professora, comadre e compadre também entra como semicrítico? Não crítico? Comadres e compadres entram como semicríticos, tá? Semicrítico. Isso. O ideal é que a gente faça uma desinfecção. Geralmente é feita uma desinfecção de baixo nível, mas é feita uma desinfecção, tá? Porque entre contato com um paciente ou outro, ele tem fluidos e secreção, né? Então, a gente utiliza só em materiais não críticos quando eles estão limpos a olho nu, tá? Materiais não críticos, a gente faz uma limpeza superficial quando eles estão limpos a olho nu. Quando há fluidos ou secreção, a gente tem que fazer uma desinfecção. Tudo bem? Sim. Então, o termo, né, artigo médico hospitalar, foi substituído para produto para saúde, né? De acordo com a RDC 15. Pode falar. Não sei se é uma pergunta idiota. Eu tinha um professor que ele falava que não. Eu escuto tantas perguntas idiotas. Eu já escutei de gente não sabendo que o xixi e o bebê não saíam pelo mesmo local. Então, não acredito. Mas ó. Não, professora, eu vi um caso da já menina vi que isso. colocou o absorvente interno para poder, na hora que ela quisesse fazer xixi, não se molhar. Eu falei, oi? Como assim? Mas tudo bem. Eu tinha um professor que ele falava que não existe uma pergunta idiota, existe um idiota que faz uma pergunta. Mas o que acontece? Ai. A maioria das pessoas, elas têm uma educação, infelizmente, a educação no Brasil, mesmo as pagas, elas são precárias, né? E, infelizmente, a gente não centraliza em coisas que realmente nós precisamos. A gente centraliza, por exemplo, biologia, a gente fala sobre planta, a gente fala sobre o ar, mas a gente pouco fala sobre o corpo humano, o funcionamento dele. E quando a gente vai falar, principalmente das genitálias, as instituições tabu, são dadas, né? Exatamente. Que é a minha pergunta idiota? É porque a senhora falou da comadre e do compadre, e eu lembrei que eles vêm enrolados nos panos verdes. Isso. Porque esses materiais que são enrolados no pano verde, não briga comigo. Esses materiais que são enrolados em panos verdes, igual vem em hospitais, eles são os que vão para o CNE, é isso? Isso, não só no pano verde, mas pode ser no tecido de TNT, pode ser em embalagem de saco plástico comum. Então, por exemplo, se um termômetro ou um aparelho de pressão for para CME, ele não vai sofrer desinfecção nem esterilização. Ele vai sofrer só uma limpeza ou uma desinfecção de baixo nível. E aí, o que esses profissionais fazem para conseguir sinalizar o que foi limpo e o que não foi limpo? Eles colocam, sabe, saquinho de fruta? De mercado? Então, eles transparente? Isso, eles colocam nesse saquinho e colocam a data que foi limpo e a data de validade. Esses que vêm embalados em tecido de algodão, que é esse pano verde, ele sofreu ou desinfecção ou uma esterilização. E aí, o que vai determinar o que sofreu esterilização e desinfecção é a forma de embalagem, que a gente vai falar nas aulas seguintes, que geralmente os materiais que foram esterilizados, eles têm dupla camada. Tá? Então, eles têm 2 panos verdes. Por quê? O tecido de algodão, ele é permeável. Se você pegar uma blusa de algodão e soprar nela,
o vento vai sair do outro lado. Então, se passa vento, passa micro-organismo. Entendeu? E aí, por isso que eles utilizam 2, para impedir, para formar mais barreira para o micro-organismo. E o desinfecção, geralmente, ele vai só um tecido. Entendeu? Não foi tão ruim assim, né? Não foi. Foi uma pergunta bem Tem coisa pior. Mas geralmente esses produtos de desinfecção a gente utiliza o grau cirúrgico, que é aquele que um lado é papel e o outro lado é plástico. Igual o da Gaze, que um lado é papel, o outro é plástico, a gente utiliza esse. Porém, já estou dando spoiler da aula, das próximas aulas. Porém, o que acontece? Quando a gente tem um tipo de material que ele é difícil, por exemplo, como que você vai embalar algo redondo, né? Então, eu tenho aqui um espelhinho, que ele é redondo, como que eu vou embalar isso? É difícil arrumar uma embalagem redonda. Então, vai depender do tipo de instrumental que eu vou decidir a embalagem. Por quê? No tecido, eu consigo puxar várias pontas e eu consigo embalar de forma adequada. Diferente de um material quadrado, que eu consigo colocar num saquinho e ele fica perfeito. Entendeu? Então, Professora, oi, pode falar. posso fazer uma pergunta? Pode. Só não seja... eu queria saber, essa comadre, se tem um paciente que ele tá sendo assim, sendo cuidado, né? Fazendo os movimentos dele. Aí ele vai e falece. O que as pessoas fazem com essa comadre? Ela vai para a CME para ser feita a desinfecção. O ideal, né, é que todas as vezes que o paciente urinar ou evacuar, ela vá para a CME para fazer a desinfecção, mas infelizmente não é a realidade que a gente vê. Geralmente ela é trocada ou diariamente, ou, por exemplo, paciente que está fazendo controle hídrico, que é o controle da quantidade de líquido que entra e que sai. Então, ele vai fazer xixi, ao invés de fazer na privada, ele vai fazer no compadre, né? Que é o famoso papagaio, e a gente vai colocar num recipiente fracionado para que a gente consiga saber os ml antes de estar desprezando. E aí sempre, todas as vezes que ele utilizar, a gente fazer uma pequena higienização. Então, jogar água, algum tipo de detergente ou solução desinfetante para estar deixando ao lado do paciente novamente. Mas, sempre manter limpo, né, isso. professora? Mas independente do paciente morrer ou não, ela vai para a CME e sofre uma desinfecção. Ok, professora. Tudo bem? Mas tudo, a rouparia também vai só para sofrer infecção. Só quando, por exemplo, agora, né, com esse coronavírus, por exemplo, se o paciente precisar de comadre, compadre, aí provavelmente eles devem estar esterilizando para evitar que esse vírus, porque esse vírus ele tem uma dificuldade de morrer, né? Então eu não sei como eles estão fazendo agora, tá? Questão do coronavírus, porque eles até evitam de manusear o corpo, né? O corpo nem pode passar pelo processo de, como que é o nome? Autópsia e tudo mais, né? Para evitar a contaminação. Então, eu não sei se eles estão esterilizando. Vou perguntar. Nossa, professor. Eu tenho umas amigas que elas estão trabalhando em hospitais de infecto. Vou perguntar para elas como que elas estão fazendo lá na CME. Então, os produtos, né, que são classificados como semicríticos, eles devem ser submetidos ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza, tá? E essa desinfecção ela pode ser de alto nível, nível intermediário ou baixo nível, tá? De desinfecção. Geralmente, todas as vezes
que a gente precisa fazer uma desinfecção dentro da CME, a gente faz ou nível intermediário ou alto nível. Geralmente na CME não se faz desinfecção de baixo nível em materiais que precisam fazer a desinfecção. Como que a gente consegue uma desinfecção de baixo nível? Com o próprio álcool, tá? Com álcool a gente consegue uma desinfecção de baixo nível. É que nem eu trabalhava no restaurante. E eu desinfectava os talheres, tudo com álcool. Isso, vocês faziam uma desinfecção de baixo nível. Isso. Então, aqui existe alguns tipos de materiais, né? Que são as divisões. Então, materiais críticos, metais sem fio de corte, metais sem motor, instrumental cirúrgico, tecido para procedimento. Então, por exemplo, aquelas telas que são colocadas no paciente, quando o paciente tem hérnia, quando precisa fazer enxerto. Então, a gente retira. Então, o médico ele não pode retirar a pele e colocar aquelas peles de tilápia, tem que passar por um processo de esterilização quando eles utilizam, tá? PVCs, nylon, plástico, tudo eles entram como materiais críticos, né? Tubos de látex, acrílico, silicone, todos os vidros, borracha, né? Peças de mão, né? De motores, fibras óticas também devem ser feita esterilização, mesmo que seja com baixa temperatura. E aí eles utilizam peróxido de hidrogênio. Materiais semicríticos, né? Que são inaladores, máscara de nebulização. Então, aquela máscara, quando você vai fazer inalação no posto de saúde ou num pronto atendimento... Eu já vi. Ela fica de molho. Desinfecção, exatamente. Elas devem... O ideal é a gente fazer a limpeza para tirar qualquer superfície de secreção, né? E aí depois colocar em imersão nas soluções. Após essa imersão, elas devem ser enxaguadas com água corrente e colocadas para secar. Pode falar. Uma vez eu levei meu filho para tomar inalação, do jeito que elas tiram a máscara da pessoa, já joga dentro daquele balde, mas não passa na água, não. Já então, joga direto no balde. E mas vai com Deus. Isso fica de molho. Isso cabe da instituição, tá? Então, o profissional responsável técnico, que é o profissional que é responsável por todos os procedimentos da instituição, ele deve fazer orientação e treinamento dos profissionais. Então, se lembra que a gente já havia falado no início que todos os profissionais, para manusearem materiais para fazer a limpeza, desinfecção, esterilização, eles necessitam de um treinamento correto. Se eles não fizerem um treinamento de forma adequada, eles não estão capacitados para fazer, porque muitas das vezes o curso de técnico de enfermagem, ele exige que o curso de técnico de enfermagem, ele exige que tenha na carga horária, né, do curso, o curso de centro cirúrgico e CME, né? As noções básicas. Porém, não é obrigatório ter estágio. Então, o profissional, ele sai literalmente cru. Se ele não consegue ter uma visualização no campo de estágio, mesmo que sejam dessas CMEs classe 1, infelizmente ele acaba não conseguindo saber como fazer. E aí a gente acaba encontrando profissionais que acabam fazendo dessa forma, não é o correto, tá? Porque primeiramente deveria ser feita uma limpeza manual para depois ser colocado em imersão nesse líquido, porque senão eu vou encher esse líquido de secreção ou até mesmo eu posso permanecer com a sujidade encrustada no instrumental que está sendo limpo, no artigo que está sendo limpo. E aí eu não consigo fazer uma limpeza de forma adequada. Pode falar? Aqui eu vi, professora,
estava num refratário assim, de molho, mas não estava nem tampado nem nada. O ideal é que ele permaneça tampado, né? E que ele fique de molho pelo tempo estimado, pelo tempo Imagine o estimado. tanto de bactéria que estava refrutuando. Exatamente. Então, o ideal, porque senão a gente Professora. cria biofilme. A gente pega esse instrumental e cria o biofilme. Esse biofilme ele só sai com fricção. É a mesma coisa dessa massinha. Às vezes a gente fica sem escovar os dentes, fica com massinha, né, no dente. E isso é biofilme. Se você não fizer Sim. a fricção da escovação, ele não E sai. fica fedorento, hein, professora? E a mesma coisa acontece com o instrumental. Quem estava falando, Kátia? Eu. Não sei se a senhora explicou isso, porque como eu disse, eu estou lá e cá, a senhora entendeu, né? Uhum. Existe um curso específico para CME? Não, o curso de instrumentador ele já dá habilitação para CME, tá? O profissional De que faz instrumentadora dá, então. isso. O profissional que faz o curso de instrumentação, ele pode trabalhar tanto instrumentando para profissionais dentro do centro cirúrgico ou ser contratado para o setor específico, mas ele também pode trabalhar em instituições de CME, onde vai recepcionar, porque se lembra que eu já falei que não necessariamente precisa só ser dentro do hospital, existem CMEs fora dos hospitais? Sim. Engraçado, professora, eu quero muito fazer o curso de instrumentação, mas eu não tinha ideia de que tinha essa parte de CME. Nem sabia Por disso. fora. Muito bacana, bem legal. E aí, existem algumas instituições, eu trabalhei com a MixMed, olha, fazendo propaganda. Quero meu jabá, meu dinheiro por propaganda. Eu trabalhei em instituições que a gente tinha os serviços da MixMed, né? Que é uma instituição, de CME. Só que ele é de CME de materiais esterilizados específicos. Então, ele tinha materiais específicos para trauma, materiais específicos para neuro e vários outros tipos de cirurgias específicas, para bucomaxilo, e onde ele vendia placas e parafusos para esses tipos de cirurgias. E aí o que acontece? Mesmo sendo em um hospital público, eles oferecem porque esse tipo de material são materiais que a gente precisa comprar, né? Eles não são materiais com uso permanente, como as pinças e demais materiais que a gente utiliza, esteriliza e utiliza de novo, porque esses materiais eles vão ficar no paciente, como os pinos, os parafusos, as placas, né? E aí eles vêm e demonstram os materiais para os médicos. Então, o médico que ele gosta daquela determinada marca, ele fala, então eu quero. Então, você vem para cá todos os dias às 8 horas da manhã, por exemplo. E aí todas as cirurgias que vão utilizar pinos e parafusos, eles são marcados, sei lá, tipo, de preferência no início do dia, vamos supor. E aí, esse instrumentador que trabalha para essa marca específica, ele vai lá com a malinha já toda estéreo, né? E aí ele vai acompanhar o médico nas cirurgias. Então, ele vai tirando os materiais que o médico precisa. Então, o médico fala assim, eu preciso do parafuso 14. Aí ele vai lá e pega o parafuso 14, eu preciso de uma placa de 15 centímetros. E aí ele vai dando as placas. Ao terminar o procedimento cirúrgico, né, ou todos os procedimentos cirúrgicos que ele fez junto com aquele médico, o médico vai assinar a quantidade de equipamentos que ele utilizou, né, de placas, parafusos, e vai fazer como se fosse uma notinha para a instituição cobrar o hospital. E aí, esse instrumentador, ele vai voltar para a central dessa empresa e vai esterilizar, vai repor esses materiais que foram utilizados, vai esterilizar tudo, vai fazer a limpeza, desinfecção, esterilizar todos os materiais para amanhã ele retornar para aquele hospital para fazer isso tudo novamente. Então, não necessariamente ele precisa ser
contratado do hospital. Ele pode ser contratado dessas empresas que prestam serviços a determinadas instituições. E esse prestador de serviço, ele é um instrumentador. Ele é um instrumentador, porque ele que vai cuidar dos materiais e ele que vai fazer a limpeza, a desinfecção de todos os materiais para ele utilizar no dia seguinte. Ganhar bem, professora. Aí sim, hein? Então, vai depender de cada instituição. Existe instituição que ela compra, existe instituição que ela paga mediante procedimento, existe instituição que ela paga mensal, vai depender da instituição em si. Entendeu? Entendeu? Uhum. Então, não Devia posso ganhar por pinos, né? Podia ser, né? Aí era bom. Mas vai depender da instituição, porque existe instituição que te contrata tipo freelance, sabe? Só quando tem procedimento, mas existe instituição que você é registrado com salário mensal. Mas isso faz você conhecer várias instituições e vários profissionais. Quem acaba indo para esse ramo, eles gostam porque eles entram em contato com várias equipes cirúrgicas e eles podem ser contratados por essa equipe cirúrgica. Eu tinha um colega que ele trabalhava numa empresa dessas, né? E aí ele fez amizade com uma equipe cirúrgica, ele começou a trabalhar para essa equipe cirúrgica. E aí ele fazia uma manobra para conseguir conciliar ele estar naquele hospital enquanto a equipe cirúrgica estava naquele hospital, porque ele tinha que instrumentar para eles. Ele fazia mó alvoaça, mas no final ele conseguia. Duas coisas que eu já fiquei sabendo hoje que eu já não sabia também. Eu não sabia dessa parte que a senhora está dizendo do instrumentador. Para mim, o instrumentador, ele era um funcionário do hospital Não e ajudava na hora da cirurgia. Então, quer dizer, tem mais esse leque ainda do instrumentador. Sim. A área da saúde, você pode trabalhar... Se a gente parar aqui para falar sobre o que um profissional da saúde pode fazer, é 1 milhão de coisas. Mas então a gente vai ficando por aqui, porque senão vai cortar no meio da nossa fala e aí a gente volta a falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Obrigada, professora. De nada. Tá bom, ok.